Oi, pessoal. Agora eu vou explicar como a gente vai monitorar a sequência de um determinado motorista, tá? Então, a posição e a quantidade de pessoas que tem em determinada área. E em que momento ele mudou de área, em que momento ele trocou a sequência, né? Ele foi para o final da fila e por que ele foi para o final da fila. Essa opção, ela se encontra aqui no menu central de chamados, sequência área. Tá? Eu vou deixar aqui em geral, porque ele vai mostrar todas as áreas. Então, aqui eu tenho esses motoristas na área 1 e um único motorista na área 3, certo? Nessa área 1 vai aparecer em sequência a posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o 15 é o primeiro, o 14 é o segundo e assim por diante. O 01 é o último. Bom, eu vou clicar nesse 01 na data de hoje e ele vai me mostrar o que aconteceu com esse 01 durante esse dia. Então, ele entrou no sistema às 6h58, na área 1, ele era, assim que ele entra, ele passa a ser o último dessa área, tá? E, na sequência, tudo que está acontecendo, ele vai para o primeiro, vai para o último, tal, vai mudando a área, sempre na área 1, na área 1. Aqui, se a gente for observar, aqui, no horário de 5h51, ele era o terceiro de 8 pessoas na área 1. Logo depois, às 18h13, ele foi para o final da área 2. Ele passou a ser o segundo da área 2. Depois, quem estava no primeiro da área 1 saiu da área 2 e ele passou a ser o primeiro, o único na área 2, certo? Depois da área 2, às 18h23, ele foi para a área 4. Como não tinha ninguém na área 4, ele era o único na área 4, o primeiro de um só. Da área 4, às 18h43, ele passou a ser o último da área 1. Então, ele é o sexto da área 1. Depois dele, entrou uma outra pessoa que passou a ser o último. Então, esse 01, ele passou a ser o sexto de um total de 7 pessoas nessa área. Depois, o sétimo saiu e ele passou a ser o último da área. Depois, ele foi para a área 2, às 19h20, ele passou a ser o único. Depois ele voltou para a área 6, para a área 1, sendo o último novamente da área 1. Então, essa sequência, essas informações servem para que a central consiga monitorar e saber se realmente ele foi para o final da fila porque não atendeu uma chamada ou ele mudou de área. Ok? Então, serve para isso.